Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conversar sobre saúde hepática, ou seja, saúde do fígado, sobre doença hepática gordurosa não alcoólica. Basicamente é quando o fígado tem um acúmulo fora do considerado saudável, então é um acúmulo de gordura fora do limite saudável, e você vai ver um pouco da relação do aspecto nutricional nesse processo, particularmente a questão da crononutrição. Aqui no canal eu já falei sobre ritmo circadiano, crononutrição, mas só para já deixar aqui, né, a prévia, a crononutrição consiste em você alinhar a nutrição do indivíduo com o ritmo biológico, o ritmo do dia, né, que é o círculo circadiano. A gente não amanhece, tem o amanhecer, o entardecer, o anoitecer. Então, biologicamente a gente, digamos, foi preparado para fazer as nossas atividades ao longo do dia. À noite a gente dorme. Então é uma forma de você entender que a nutrição, as suas refeições vão estar onde? Distribuídas ao longo do dia e não ao longo da noite. Então já começa por aí você entender que a ideia é essa, é você entender que, respeitando a crononutrição, esse seria o cenário ideal, né? De você comer, fazer as suas refeições ao longo do dia e realmente à noite você repousa, você descansa, você dorme. Então pronto, tendo essa pincelada aí, vamos lá, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, mas antes só um pedido, gente, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Aliás, dois pedidos. O segundo é, se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal maravilhoso, se inscreve, gente. Ó, deixar o joinha não vai custar nada. E se inscrever também não. É de graça as duas coisas, tá? Sério. Então faz aí, se inscreve e vamos então agora ao conteúdo com a imagem que está aí na tela. Inclusive a fonte científica está logo aí abaixo, deste ano de 2022. Então aqui tem a legenda, né? Grande, mas eu vou ler a legenda primeiro, né? Vamos lá. A crononutrição, ela... Então é sobre o que eu tinha adiantado, né? Que eu iria falar sobre crononutrição, o ritmo circadiano e também a relação disso tudo com o fígado. Aí tem, né, a gente vai entender aqui um pouco, né, nessa imagem sobre o perfil ambiental obesogênico, como o relógio biológico, né, vai funcionar diante disso tudo. Então vai pegando aí essas palavrinhas-chave, tá? Relógio biológico, fígado, né, com fígado, a questão obesogênica ambiental, que a pessoa pode estar inserida, o horário das refeições, os componentes dietéticos, né, podem exercer um papel importante na regulação do relógio circadiano, do ritmo circadiano. E aí as estratégias nutricionais, incluindo o jejum intermitente, pode ter aí, né, um aspecto saudável nessa questão toda do ritmo circadiano, melhorando aspectos metabólicos e reduzindo o risco da doença hepática gordurosa não alcoólica. Então basicamente aí eu fiz uma sopa de letrinhas aí, né, com um monte de palavras-chave, que aí você já pesca e aí pega isso tudo, bateu no liquidificador. Agora vamos, né, destrinchar essas informações todas, tá? Já comenta aqui embaixo se esse assunto já está interessante para você, se você está interessado ou interessada. E compartilhe o vídeo também para que, né, esse vídeo aqui alcance mais pessoas. Inclusive, né, tá tendo vídeo todo dia aqui no canal desde outubro. Outubro eu fiz vídeo todo dia, novembro também. E dezembro também, hein? Vai dar tudo certo, então vai acabar sendo aí 3 meses seguidos de vídeo todo dia no canal. Voltando aqui à imagem. Bom, gente, o que acontece, né? Uma pessoa, né, que vive, olha o tal do ambiente obesogênico. Um ambiente obesogênico, a própria imagem aqui, a gente pode fazer aqui associações. Então, se a pessoa tem uma má qualidade do sono, ou se ela tem o seu ritmo circadiano alterado, sei lá, ela, ao invés de à noite ter uma boa noite de sono, ela fica até de madrugada, não sei, no celular, ela fica até de madrugada
assistindo e comendo, não sei. Ou então, assim, sabe aquelas pessoas que a gente ouve, né? Que dormem, aí se acordam e assaltam a geladeira. Então, assim, tava dormindo. Porque tem uma coisa é você acordar e ir no banheiro, fazer um xixi e voltar a dormir. Já atrapalhou o sono, é verdade, mas, né? Às vezes não atrapalhou o sono a tal ponto de você ficar na cama depois com insônia. Não, às vezes a pessoa volta pra cama e consegue dormir. Mas tem gente que não, que acorda e vai pra geladeira, vai comer alguma coisa, né? Então aí já é realmente algo que está relacionado com um ambiente obesogênico, porque você estava dormindo, gente. E aí você come, dependendo do que você come ali, ninguém vai parar à noite, né, pra comer uma alface. Geralmente vai ser alguma coisinha bem calórica, então aquilo dali vai gerar um impacto hormonal de mudança metabólica que só vai atrapalhar no sono, inclusive. Então realmente esse tipo de alteração do ritmo circadiano, que não está alinhado com os princípios da crononutrição, é o tal do aspecto relacionado a um ambiente obesogênico. A pessoa fica muito no sofá, sedentária, e aí comendo, por exemplo, comidas muito calóricas, que eu meio que falei um pouquinho aí, né? Fast foods ao longo, né? Não só nesse exemplo que eu falei, né? Na madrugada, mas uma pessoa que come mal. Então esse ambiente obesogênico é porque eu fiz essa relação toda, né? De comer mal, mas também associando com o relógio biológico para dar essa ideia da crononutrição, a importância dela. Então isso tudo aí alterado pode gerar então aí, né, toda essa relação com o relógio alterado biológico, e aí você pode ter aí um caminho aberto para um fígado não saudável, a exemplo da doença hepática gordurosa não alcoólica. Enquanto que, né, quando você tem uma estratégia alimentar, e aí tem aqui eles trazem, né, o exemplo, né, do jejum intermitente. Isso ajuda a sincronizar os hábitos de vida saudáveis com o relógio circadiano, com o ciclo circadiano. E aí isso vai ajudar a deixar o seu relógio biológico mais funcional, ajudando também a ter um fígado mais saudável. Agora sim, vamos a uma questão prática. Como assim, Rick, né, você ter, por exemplo, um jejum intermitente poderia estar alinhado com a crononutrição e ao mesmo tempo ajudar na saúde do fígado? Vamos lá para o fechamento do vídeo, né, para entender então. Imagina só, se você... Vamos imaginar um cenário ideal, tá? A pessoa vai dormir às 9 da noite para acordar às 5 da manhã, então a gente já tem aí o quê? 8 horas de sono. E aí, como a pessoa já tem esse costume de dormir às 9 da noite, ela vai fazer a sua refeição ali 6 e pouca da noite até 7 da noite. Por quê? Porque aí ela já vai ter, olha só que bacana, entre as 7 e as 9, 2 horas ali para dar tempo da digestão acontecer. Então quando ela chegar às 9 da noite, ela não vai ter, por exemplo, aquele estufamento na barriga, né? Porque dependendo do que você coma, né? Você ir pra cama com a barriga cheia já atrapalha no sono. Então a pessoa deu tempo para fazer a digestão. Caso a pessoa tenha consumido líquidos, deu tempo daquilo ali ser depurado, filtrado no seu organismo. E aí você já esvazia a bexiga direitinho antes de dormir, diminuindo a chance de você ficar acordando de madrugada para fazer xixi, que interromperia o sono, como eu falei. Porque quando você come, né, muito ali próximo do horário de dormir, bebe líquidos muito próximo do horário de dormir, qual é a tendência? Que você acorde ao longo da madrugada, pelo menos uma vez, para fazer xixi, porque aquilo dali vai encher a sua bexiga, né? E você provavelmente não vai aguentar ficar 8 horas dormindo numa boa com a sua bexiga cheia. Fora também que quando você dorme direitinho, né? Às 8 horas de sono, nesse exemplo que eu citei, 2 horas também, né? Antes de dormir você já estava ali em jejum, ou seja, das 7 às 9, 2 horas. Depois das 9 da noite você dorme e acorda às 5 da manhã, mais 8 horas, 8 mais 2, 10 horas. Pelo menos 10 horas de sono. Aí a pessoa acorda, não necessariamente ela acorda e já come. Talvez ela vá no banheiro, ela vá preparar seu café da manhã, então ela ainda leve ali mais 1 hora para poder conseguir fazer o café da manhã, comer, né? Então vai ser 11 horas de jejum. Querendo ou não, gente, querendo ou não, se ela faz 11, 12 horas de jejum, vamos colocar aí, ela está respeitando a crononutrição e ela está fazendo uma estratégia também de jejum.
ali, né, no que seria pautada nos princípios do jejum intermitente, né, de ter um jejum prolongado. Então você ajuda a, por exemplo, evitar excessos calóricos, porque, poxa, você passou tanto tempo em jejum, né, que dificilmente você vai conseguir ficar com excessos calóricos ao longo do dia. É só um exemplo. Então, é só para você entender que, vamos de forma resumida, entender que o fígado, a doença hepática gordurosa não alcoólica, se vai ser o risco aumentado para desenvolver isso, esse quadro, ou não, se você vai ter um fígado mais saudável. Isso tudo vai ser impactado, gente, muito pelo quê? Pelos seus hábitos de vida e por quem também? Pela sua alimentação. É só isso. Entender que aquilo que você come pode impactar na saúde do fígado. Pronto, tá? A questão do jejum intermitente que eu fiz aqui, esses desdobramentos, é só um exemplo que o artigo trouxe, né? Mas a mensagem é passar isso, que o que você come pode alterar a sua saúde hepática. E basicamente o jejum intermitente, voltando ao que eu estava falando, é só essa questão mesmo, porque quando você está alinhado com a crononutrição, num cenário, gente, ideal, que nem eu sigo, tá? Assim, né? De dormir às 9 da noite, acordar às 5 da manhã, nem eu sigo isso, mas assim, num cenário ideal, né, quem sabe um dia, você ali já está tendo 8 horas de sono, ou 9 horas de sono também, aí depende, né, de cada um. Fora as horas que antecedem o sono e as horas que sucedem o momento que você acorda, somando ali, você vai ficar ali uma boa quantidade de horas em jejum, que estaria relacionado com o jejum intermitente, entendeu? Com os princípios do jejum intermitente. Então tudo isso ficaria alinhado, né? Jejum intermitente casado com respeitar o ciclo circadiano, a crononutrição, aí pum! Tudo isso estaria favorável para você ter um fígado mais saudável, ao invés de você estar tendo um risco aumentado para a doença hepática gordurosa não alcoólica. Pronto, fui lá, costurei, remendei, tá pronto o discurso. Espero que você tenha gostado e tenha entendido tudo. Muitíssimo obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.